Fala pessoal, professor Ednilson Lins com vocês. E na aula de hoje eu vou desenvolver aqui uma aplicação para o Ellipse E3. Para essa aplicação, pessoal, eu vou utilizar um software do Tia Portal, já conectado também ao Factory.io, e a gente vai conseguir pegar essas variáveis que estão lá no E3 e fazer aí uma tela básica de supervisão para vocês verem como é que acontece essa conexão entre eles, tá? Então veja aqui comigo como é que eu vou desenvolver essa aplicação. Eu estou aqui com o programa do Tia Portal e vou abrir aqui o meu simulador PLC Sync. Automaticamente, quando eu abro esse simulador, ele vai me perguntar se eu quero fazer o download para o CLP virtual, e eu vou dizer que sim, e a gente vai fazer a conexão aqui com o nosso CLP. Vou fazer aqui o load, carregar o programa. E aqui eu vou colocar em Start Módulo para finalizar essa etapa inicial, tá? Eu tenho aqui alguns módulos já prontos, aqui algumas lógicas prontas, onde eu tenho aqui, por exemplo, um botão que é para desligar a planta, no caso, um botão de habilita geral, e aqui tem uma indicação luminosa. Aqui eu também tenho pelo supervisório para fazer isso, já deixei a memória reservada para isso aqui, tá? Uma memória M0.1. Aqui eu tenho também o botão Start, que está lá na planta, botão Stop, um botão do supervisório e um botão de liga do supervisório aqui. Então tem o liga e o desliga do supervisório. Tem aqui os tratamentos das variáveis, tá, pessoal? Já estão feitos aqui. E os ganhos do PID, tá? Então vou ligar aqui agora o nosso Factory.io. Abrir aqui a cena que eu estou utilizando. O Factory.io de nível, tá? Essa cena aqui, ó. Level Control. E essa cena eu vou conectar lá ao meu CLP da Siemens. Eu vou abrir aqui o PLC Sim, aqui em Driver. Vou aqui em Configuração e vou dizer que a CPU que eu estou utilizando é essa daqui do Tia Portal, que é a CPU 1211, tá? Então eu vou pegar aqui, vou selecionar 1200 e o modelo é 211. Vou colocar em Auto Connect. Quando eu fizer isso aqui, ele já vai conectar sozinho, porque eu tenho esse bloco que faz essa conexão aqui com o PLC Sim e o Factory.io, tá? Quando eu voltar lá, já está conectado. Se eu vim aqui e der um play e vim aqui para o nosso Factory.io e acionar o botão, ele já vai ligar aqui. E se eu apertar aqui, já vai desligar. Então já está conectado e funcionando com o meu sistema. Então, pessoal, essa parte de conexão aqui está tranquilo, tá? Aqui eu tenho o nível do meu reservatório lá do Factory.io sendo normalizado, porque lá no Factory ele fica de 0 a 10, mas eu quero que ele apresente o nível da escala do Factory.io, que é 0 a 300. Como a gente pode ver aqui, nessa escala aqui que nós temos, ele varia de 0 a 300, tá? Por isso que eu estou utilizando essa conversão que está aqui. Vou ligar aqui para a gente ver no Factory.io e vou acionar aqui no meu botão de liga, meu Start. E já vou deixar aqui ligado e já vai acionar os blocos aqui, tudo bem? Então já tenho aqui os níveis, tenho aqui o meu set point, tenho vários itens aqui, tá? Se eu movimentar aqui o meu potenciômetro, eu vou ter lá o set point sendo acionado aqui no Tia Portal. Só que detalhe, observa bem o que está aqui, ó. Nesse endereço que eu coloquei o set point está o ID 48. E aqui no meu driver do Factory.io tá o ID 38, tá? Então vou alterar essa configuração para fazer igual, tá? Eu tinha alterado aqui para 40 essa configuração, vou deixar 40 também. E aqui 40. Aí sim a gente vai ter a leitura igual. Então olha só, ID 48, agora sim eu tenho leitura aqui no meu potenciômetro, tá? Então esse ID 40
ele varia de 0 a 10, aqui no momento está 1,3, ele transformou aqui para 41. Então seria o meu set point nesse momento, seria aqui os 41 que está aqui, tá? Vou aumentar aqui para 50, por exemplo. A gente estaria aqui mais ou menos 150, né, na verdade. 50% ou 150 de nível que está aqui. Aliás, do set point que eu preciso, tá? Então vamos ver, ó, 154, ok. Tá funcionando, tudo bem? Bom, essa conexão feita aqui, pessoal, eu preciso agora fazer o nosso projeto aqui do elipse, tá? Então venho aqui para o elipse, olha que interessante. Eu vou vir aqui onde tem o elipse E3, tá? Estúdio. Vou rodar ele como demo, eu não tenho uma licença aqui dele, tá? E vou iniciar o Ellipse Studio aqui com uma aplicação nova. Vou dar um OK. Vou vir aqui na página em branco, novo, e aí ele pergunta o que eu quero fazer, criando um assistente aqui. Eu vou avançar, vou dizer que esse projeto aqui eu vou chamar de vídeo aula. Dar um avançar. Vou criar uma pasta aqui também. Criar um novo domínio. O tamanho da tela. E os demais ele me pergunta se eu quero conectar um drive aqui para equipamento. Eu posso até fazer por aqui também, tá, pessoal? Se vocês quiserem conectar um drive, é só vir aqui, ó. Vai em sim, arquivo do drive de comunicação. Então eu posso fazer depois ou posso fazer por aqui. Vou fazer por aqui para vocês verem que é bem interessante. Vou clicar aqui nesses três pontinhos. Ele me pergunta qual é o drive que eu vou utilizar para isso. O meu drive eu deixei aqui na área de trabalho, na pasta Programas, dentro daqui de mprot. E aí meu drive é justamente esse mprot.dll, tá? Vou dar um OK. E aí ele já está buscando o drive aqui dentro do meu arquivo, tá bom? Da minha pasta. Vou dar um avançar. Não quero ter histórico nem alarme nesse momento, vou avançar. Não quero ter também aqui nada de alarmes, né? Além daquele, deixa eu voltar outro lá. Ele tem aqui, ó, históricos e para salvar em banco de dados. Nesse caso, não vou salvar em banco de dados nenhum, nem vou ter alarmes aqui. E aí vou concluir a minha configuração, tá? Muito bem, pessoal. Olha só, quando eu concluir isso aqui, eu preciso agora fazer a configuração do drive. Deixa ele só terminar de concluir aqui a minha conexão. Ok. Observa aqui que quando eu clicar na pasta driver, já como eu selecionei ele, já apareceu aqui um driver, tá? Então justamente eu fiz daquela forma lá que vocês viram agora, mas eu poder fazer de outras formas, mas aí eu mostrei a outra possibilidade sem fazer isso, tudo bem? Se eu der dois cliques aqui em driver, já pede para configurar o drive aqui. E onde é que eu configuro o driver? Nessa aba que tem aqui do nosso driver, tá? Clico aqui. Como eu estou usando uma CPU da linha 1200, ela não comunica com uma network PPI, tá? Ela vai se comunicar com a ISO TCP. Isso é um padrão de comunicação que vem no próprio manual do Ellipse aqui, tudo bem? Então aqui eu vou colocar o ISO TCP. E aí eu preciso também saber aqui, vou voltar aqui na CPU, direito do mouse, vou abrir aqui as propriedades. E na CPU eu preciso saber onde ele está localizado o rack e o slot. Então, cliquei aqui em General e aí ele mostra para mim que o slot é o 1 e o rack é o 0. Essa informação eu preciso para colocar aqui, ó, nessa parte de baixo. Rack 0 e o slot é 1. Então, aqui eu vou trocar de 2 para 1. As outras abas eu não preciso alterar, tá? E aqui mais à frente eu preciso colocar em Setup. O meio físico não é o serial, eu não vou usar aqui o protocolo serial, e sim o protocolo Ethernet, tudo bem? E depois disso aqui do protocolo Ethernet, eu venho aqui para essa aba Ethernet e preciso dizer qual IP que o CLP vai conectar aqui. Bom, como eu não tenho um CLP físico, eu vou usar um IP chamado IP virtual, que a gente usa aqui para localhost, tá? O próprio computador gera um IP para fazer testes. Isso aqui, esse IP conhecido é o 127.0.0.1. Isso é muito usado para testes de máquina, ou seja, teste de um próprio computador de conexões aqui via Ethernet, tudo bem? Então, conectado, a porta é a 102, é um padrão de comunicação do protocolo Siemens, tá? E eu vou dar um OK, tudo bem? Agora tem um drive aqui, porém o drive eu não tenho nenhum valor e nenhum tag para colocar. Então a gente precisa colocar os tags para se conectarem com os drives aqui do nosso CLP ao
é, elipse, tá? Então vem aqui, vou clicar no mais e vou colocar um tag de comunicação. Esse tag de comunicação eu posso colocar um, ou posso colocar quatro, por exemplo, e dar um OK. E depois vou colocando só os nomes dos tags aqui, tá? Mas digamos que eu queira ver aqui no meu sistema, eu quero ver o set point desse drive aqui que eu coloquei agora, tá? Então como é que eu faço para ver o set point dele? Eu vou vir aqui, deixa eu cancelar, voltar para cá. Aqui no Tia Portal, a gente sabe que o set point, eu tenho esse D48 convertido, né, na verdade, numa escala de para 1 dB, tá? Então o valor do set point aqui já está numa dB chamada db10.db4, tá? Eu preciso colocar esse endereço aqui. E aí para colocar esse endereço, tem duas formas de se fazer isso, pessoal. Você pode usar por esses parâmetros aqui ou pode usar pelo item, tá? Como é que a gente vai ver isso aqui então? Como é que a gente faz essa configuração? A gente precisa ir lá no manual do driver e verificar isso, tudo bem? A gente vai abrir aqui o manual do driver. Aqui no manual do driver eu vou procurar a pasta mprot e temos aqui o mprot_br, tá? Como eu não tenho aqui o PDF instalado, um programa de leitura de PDF, ele abre como se fosse uma página da web, aqui com o símbolo do Google, tudo bem? Dei dois cliques nele aqui, e aí a gente vai procurar a conexão aqui, tá? Isso que eu fiz também está mostrando aqui ó, a configuração do drive, indicando aqui como é que você faz para conectar ele. Caso você está usando PPI, MPA, ISO-TCP e tal, então tem toda a configuração necessária aqui também. Se você for conectar de outras formas, ele mostra aqui como fazer isso, tá? Explicando detalhes por detalhe aqui, ok? Mas não é o caso aí dessa conexão que ele está fazendo agora. Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal, como é que a gente faz para utilizar os tags aqui desse cara. Vamos ver como é que ele faz aqui, ó. Configuração de parâmetros sintáticos. Olha que interessante. Ele diz aqui, ó, utiliza a sintaxe a seguir para cada campo presente no E3. Primeiro campo, dispositivo. Insira o número do equipamento na rede. Se é igual a zero e o protocolo diferente ISO TCP ou 243 é substituído pelo default slave address. Se o protocolo é ISO TCP ou ISO TCP 243, esse valor deve ser deixado em zero. Então aqui a gente já sabe que esse parâmetro vai ficar em zero, tá? Aí depois ele pede que você coloque a área, o tipo, o endereço e se estiver usando bit, tá? Onde o dispositivo é o endereço do CLP, tudo bem? A área é a área de dados do CLP, que pode ser S, SM aí e assim por diante, tá? Aqui nós temos a tabela também de tipos de dados aqui, se é byte, word ou qualquer outro tipo de dado aqui, está mostrando. E o interessante é que ele já mostra aqui como fazer essa configuração. Olha que interessante o exemplo. Se eu quiser colocar, por exemplo, o bit 1 da memória 10, como é que ficaria aqui no campo device? Ou seja, ficaria vazio o item 4, dois pontos M10.1. Então, estaria usando o bit aqui. Então, se eu fosse usar aqui, nesse caso, aqui no elipse, eu colocaria o dispositivo aqui como zero e lá aquele endereço que ele mostrou lá no nosso manual, tá? Mas eu não tenho memória para usar aqui. Eu vou usar nesse caso, eu não vou usar esse tipo de configuração, que eu quero mostrar uma outra forma de se fazer com os botões, tá bom? Então não vou deixar para o botão com isso aqui. Já para a área de dados do tipo DB, também conhecida como V, usa-se a sintaxe a seguir. Valores entre colchetes são opcionais. Então eu tenho aqui, ó, dispositivo, aí tem o número da, aliás, tem o DB, o número do DB, o tipo que você vai colocar nos pontos, o endereço e o bit que você for usar. Olha que interessante aqui. Eu vou passar lá para a parte que tem um exemplo aqui de como declarar o DB. Olha que legal aqui, pessoal. CLP2, por exemplo, vamos supor que fosse do CLP2, o outro começando no endereço 20 do DB1. Então, olha como é que ficaria. 2, que é o device, e o item DB1, DBW20. Mesmo do anterior, porém, device foi informado o campo item. Então, por exemplo, aqui, ó, device, eu posso colocar vazio. E aqui no item eu vou colocar o 2. Por quê? Porque o 2, que está aqui no device, já veio para cá. Então, ficou igual, tá? Se fosse o CLP7, DB5, bit 2 no byte 7. Então, o que, que eu tinha aqui, ó? Vai ser vazio, o item seria 7, DB5, DB2, DBX.2.
Isso é bem interessante para a gente utilizar. Então, vamos fazer esse primeiro teste aqui usando essa forma de configuração aqui de DB, tudo bem? Então vamos pegar aqui, ó, vamos lá para o nosso caso, que eu quero pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar esse cara, ó, esse DB que está aqui, db10.dbd4. Para isso, pessoal, vou pegar esse manual. Olha que interessante, ó. Vou pegar o próprio manual, vou colocar aqui, ó, dar um Ctrl C, vou marcar ele aqui. Na verdade, vou pegar esse aqui, ó, db1, dbw20. Dar um Ctrl C e vou vir para ele aqui. Ctrl V. Só que vejam, eu não estou usando o DB20, aliás, a Word 20, né? Eu estou trabalhando com o número real. E aí, o número real, eu tenho que observar aqui o que que são os números reais. Aqui, ó, o modelo real, tá? Então, esse cara aqui, ó, vai ser, deixa eu ver aqui, é, F, tá? Então, seria F de float, tudo bem? Então, eu vou pegar aqui o float e vou colocar lá. Então, vamos colocar aqui, ó. DB, na verdade, não é esse cara. Aperto Fn, F2, eu mudo aqui, tá? Então, eu vou tirar esse cara aqui, ó. Não vai ser o 20, vai ser float. E o meu endereço aqui do DB é o DB10, tá? Então, aqui eu vou colocar DB10. Vamos fazer de novo. Fn, F2. Aqui vai ser o DB10. Olha que interessante aqui, pessoal. DB10. Float. E a memória que eu estou utilizando aqui não é a 20, é a 4, tá? Então aqui, ao invés de 20, ficou 4. E aqui o item é o dispositivo. Então quando eu colocar 0 aqui, ele já ficou certinho. Olha só. Então, dispositivo 0, DB10, 2 pontos F4. Por que o F, novamente? Porque eu estou tratando aqui de um ponto flutuante, ou seja, um float. Então, o tipo de dado vai ser esse. Então, essa sintaxe aqui que eu utilizei, ela é mais simples do que essa questão numérica, mas vamos ver se ela está funcionando também, tá? E aí vem um outro passo importantíssimo aqui, quando a gente usa o simulador PLC Sim, tá, pessoal? Se a gente vier aqui e fizer agora a tentativa de conexão, de ativação aqui da comunicação, ele vai dar nula, ou seja, não há comunicação. Por quê? O PLC Sim está rodando só na minha máquina, ele não tem aqui uma conexão IP válida. Então, para isso, foi criado um dispositivo chamado Net2PLC Sim, que é um software que faz essa conexão como se fosse um CLP que tivesse uma porta IP ali para ser configurada, tudo bem? Então, para isso, eu vou abrir aqui esse outro arquivo, está aqui na pasta Programas, e é esse cara aqui, ó, uma pasta chamada Net2PLC Sim, vou dar 2 cliques nele, 2 cliques aqui em BIM, e onde tem Net2PLC Sim, vou dar um direito do mouse e vou executar como administrador. Ele vai perguntar se eu quero fazer isso, eu vou dizer que sim, vou dar autorização para ele parar o meu serviço na porta 102, ok, permitir, pode fazer sem medo, tá, pessoal? É um arquivo, não tem vírus, não tem nada, é só uma indicação de funcionamento. Tá um ok. E aqui eu venho em adicionar. Olha que interessante. Nessa parte adicionar, eu posso fazer de duas formas. Eu posso usar a própria rede Wi-Fi que eu estou aqui conectado, em qualquer uma dessas redes aqui, ou eu posso digitar apenas aquele IP que eu falei lá, que é o IP Virtual Host, que é o 127.0.0.1. Então, se eu coloquei lá naquele aqui do nosso Drive. Se eu coloquei esse IP aqui, ó, deixa eu voltar para cá. Esse 127, eu vou justamente usar esse cara aqui também, ó, tá bom? Então, se eu quisesse usar o IP, funcionaria também aqui com o IP virtual. Mas vamos fazer dessa forma aqui e vamos dar continuidade, ok? Muito bem. Aqui agora ele pergunta qual é o IP do CLP, do principal, do PLC5 que você está usando. Você clicar aqui, ele vai dizer que o CLP já está em run e não consegue localizar ele. É simples de modificar isso, tá? Eu vou colocar aqui também que o rack 0 slot 1 e aí eu vou fazer o seguinte. O PLC5 está em ativo, eu vou desligar ele aqui. E aí a minha conexão com o Tia Portal. Opa, fechei o Tia Portal sem querer. Vamos abrir lá de novo. Vou abrir aqui. Vou dar um OK. E vamos abrir aqui o Tia Portal novamente o programa. Acabei fechando sem querer aqui. Vamos lá. Agora sim. Abrindo o Tia Portal.
Ele vai abrir, a gente vai ligar de novo o PLC sim, e aí a gente vai fazer a conexão que a gente precisa, tá? Vou só minimizar aqui. Write PLC Program. Aqui no main. Dois cliques nele. E aí eu vou ligar de novo o simulador para a gente poder testar a nossa configuração. O simulador está startando, ok? Nesse momento, pessoal, eu posso já ver aqui, ó, se ele já apareceu. Vamos dar um adicionar. Aliás, adicionar não, modificar, cancelar, modificar. Vamos ver se ele já startou aqui. Olha só, já conseguiu startar. Vou dar um OK aqui e Start Server. Se tiver tudo certo, ele mostra aqui, ó, porta 102 OK e o status em run, ou seja, em operação, tá? E aí eu vou considerar a mudança como verdadeira aqui. Vou lá no Factory.io, vou conferir se ele vai ligar novamente. Ele vai configurar, vai conectar novamente aqui. Já que o PLC Sim foi ativo de novo, ele vai ficar verdinho, dizendo que a conexão foi restabelecida, tá? Vamos aguardar um pouco mais e aí ele vai mostrar para a gente a conexão aqui. Deixa eu só terminar o download aqui do Tia Portal para ele poder fazer a conexão. Era isso que estava faltando lá. Feito isso, vamos lá dar uma olhada. Ele está aí no Action, Start módulo, Finish. Agora sim, o conexão restabelecida, ok? Se eu vir aqui agora e der um Start aqui, ó, ele vai ligar. Ótimo, funcionou. E aqui, se eu ligar novamente para visualizar, ele vai mostrar aqui para a gente a conexão. Ok, pessoal. Então agora a gente vai ver se lá no Drive da Ellipse a gente tem conexão também agora com esse DB que a gente colocou. Vamos aqui olhar, olha só. Opa, legal, pessoal. Olha que interessante. Agora eu tenho uma conexão aqui, ó, mostrando lá que o DB que eu usei realmente foi certo. O tipo de dado foi esse aqui real e aí já temos a conexão aqui estabelecida, tudo bem? Olha que interessante aqui funcionando, tá? De acordo com o manual do fabricante lá do Ellipse, né? Indicando aqui que é bem simples essa forma de conexão aqui, tá? Professor, eu estou acostumado a fazer a conexão com os parâmetros. Também é possível, pessoal. A gente vai olhar isso aqui agora para fazer a conexão por aqui. Então você pode usar essa conexão aqui dessa forma ou usar os parâmetros aqui. Vou fazer aqui embaixo a outra conexão. Vamos ver se está funcionando realmente. Se eu vir aqui no Factory.io e colocar aqui ele um pouquinho mais para cá e aqui no Factory eu girar um pouquinho o potenciômetro, olha que interessante, o valor já mudou. Então significa dizer que realmente eu estou lendo aquele dado lá da forma que eu esperava. Ó. Tá lendo aqui, ó, 91 e confirmado que o sistema está conectado, tá? Então a gente já tem a certeza que ele está conectado aqui. Ok. Vamos fazer agora o endereçamento de outra forma, tá? Usando esses parâmetros aqui. Eu vou tirar de conexão e vou dizer que aqui agora esse meu parâmetro vai ser obedecido por essas regras aqui, tá? Então como é que diz lá no manual para a gente fazer isso? A gente vem aqui para o manual, pessoal, do Ellipse, e quando eu vou usar os parâmetros de NB1, NB2, N1, N2, N3, N4, ou B1, B2, B3, B4, ele tem uma configuração aqui, ó. O endereço do CLP deve ser igual a zero e o protocolo diferente do ISO TCP é substituído pelo default. Se o protocolo é o ISO TCP, o endereço N1 deve ser zero. Então aqui, pessoal, esse cara vai ser realmente zero. Não vou precisar mexer nada, tá? Tudo bem? Já o parâmetro 2, ele diz assim, ó, o valor deve ser composto do tipo de dados multiplicado por 100 mais a área que você vai utilizar. Então é tipo de dados vezes 100 mais a área. E aí quando a gente vai olhar o tipo de dado, a gente tem aqui, ó, tipos de dados. Como a gente está usando o número real ou float, que é a mesma coisa, o tipo de dado é o número 7, tá? Que é ponto flutuante, tudo bem? Então 7 vezes 100 dá 700. E aí ele manda aqui também fazer mais a área. Então vai ser 700 e aqui a gente tem a área de dados. A área de dados é uma DB. Então tá a gente vendo aqui DB. Então vai ser 709, tá? Então eu vou colocar aqui no parâmetro 2, 709, tudo bem? Ok. Já aqui no NB3, ele diz o seguinte, o que é que ele diz lá? Vamos continuar aqui, voltando para cá. Se a área de dados selecionada é um DB, preencha com o número do bloco DB. Ou seja, pessoal,
Como eu estou usando um DB aqui para essa área, eu vou colocar o número desse DB. Então eu sei que aqui no Tia Portal, o DB que eu estou utilizando para essa configuração é esse DB10, tá? Então aqui, ó, o terceiro item, a terceira configuração que eu tenho que fazer aqui é o DB10, tá? DB10, tudo bem? E, por fim, ele diz aqui o último que eu tenho que configurar. O endereço da área de dados, o offset do bloco DB, para usar esses tipos aqui. Ou seja, o que ele está dizendo aqui para mim? Endereço na área de dados ou offset do bloco DB. Então, quem é o offset do bloco DB? É justamente o último número que aparece aqui, ó. É esse DB que tem aqui. Nesse caso, é o DBD 0, ou seja, o offset é 0. Então, eu vou pegar esse dado aqui. Na verdade, não é do nível, né? É do setpoint. Então, vai ser aqui, ó. É o DB10, ainda ficou o mesmo DB. E o DBD4, ou seja, o offset é 4. Então, nesse caso aqui, o número que eu coloco aqui é o 4. Olha que legal aqui. Vamos perceber agora que os dois dados vão ser iguais aqui quando a gente fizer a simulação. Por quê? Porque são iguais? Porque essa forma aqui é uma forma de conexão, que é bem mais simples. Isso aqui não tinha, pessoal, antigamente nos drives da Ellipse. É uma atualização deles, tá? E a forma tradicional é essa daqui, ó. É um pouco mais trabalhosa, mas se você entender como é que faz de acordo com a tabela, fica fácil de utilizar. Então, estou mostrando as duas formas aqui que vocês podem utilizar, tá? Vejam que esse aqui, o que seria basicamente, né? Eu coloco aqui o dispositivo 0, o DB que eu quero usar, no caso é o DB10, e aqui é o tipo de dado que eu estou utilizando, no caso ponto flutuante, e mostro quem é o offset dele, que é o 4, tá? Então isso funciona para todos eles. Então eu vou deixar esse aqui dessa forma, e esse outro eu vou tirar, porque eu já mostrei como é que é a configuração dele, tá bom? Então eu vou vir aqui, eu vou deletar esse cara e deixar ele assim. Tudo bem? Tudo bem? Muito bom. Agora eu quero mostrar esse set point que a gente colocou lá, quero mostrar aqui nessa tela da gente, tá? Então se eu vier aqui, ó, onde eu tenho display ele apresenta apenas um número, eu não consigo digitar, então se eu colocar aqui o objeto display, ó, olha que interessante. Esse objeto display, vamos fazer um teste aqui com ele, ó, só para a gente ver o que eu estou dizendo. Eu não consigo, eu estou clicando, ó, eu não consigo digitar valor nenhum, então display, não consigo digitar valor. E se eu quiser digitar valor, eu tenho que colocar um objeto setPoint, é diferente o objeto, tá? Então veja que ele ficou dessa forma. E aí se eu colocar para simular, ele permite agora que eu digite valores aqui dentro dele, tá? Então a diferença do setPoint para o display é que o display eu consigo digitar e ver o valor, e aqui eu só consigo ver o valor, tudo bem? Então nesse objeto aqui não vou ter nada por enquanto. E vou usar esse cara aqui como sendo o meu display daquele set point que eu coloquei lá. Então vou clicar aqui com o direito mouse, vou vir em propriedades, em associações, e aqui em value eu vou escolher aquela variável que eu criei lá, que é o tag 1, e vou dizer que o valor dela vai ser associado a ele aqui, tá? Vou dar um OK. E a conexão eu vou colocar bidirecional para que eu possa ver os dois valores, tanto na modificação quanto na ida de leitura lá do CLP, tudo bem? Se eu coloquei o drive certo, eu acho que é o tag 1, deixa eu ver aqui. É o tag 1 realmente, então vai funcionar certinho. Olha lá, já temos os valores aqui. Ah, professor, eu não quero ver essas 4 casas decimais, são números maiores, eu quero ver só duas. Posso vir aqui na tela, dou um clique com o direito mouse, venho nas propriedades e aqui eu posso vir na formatação, colocar como padrão número e colocar 2 casas decimais, por exemplo, ou mais. Nesse caso, vou usar 2 casas. Vou dar um OK, vou salvar aqui e vou testar novamente. Olha só, 167 90, né? Se eu for aqui agora e girar o potenciômetro para lá ou para cá, olha só, já tenho ali a conexão, já está mostrando ali para gente, então está funcionando, tá? Então, perfeito, pessoal. Muito show de bola. Tudo bem? Ok. Agora eu quero abrir a válvula de descarga. A válvula de descarga, ela está aqui no MD200, tá? MD200 aqui é a válvula de descarga. Então eu vou pegar aqui, olha só que interessante. Eu vou pegar esse mesmo objeto aqui. Na verdade, eu vou pegar o set point, vou colocar aqui, ó. E vou deixar as duas do mesmo tamanho. Os dois objetos do mesmo tamanho. Desculpa. Então, os dois objetos do mesmo tamanho, como é que eu faço para ficar igual, pessoal? Eu posso selecionar um objeto, seleciono o outro. Observe que esse objeto aqui ficou com o pontilhado, as caixinhas brancas, e esse aqui ficou azul. Então, veja o que acontece quando eu faço aqui, ó, mesma largura. Ele trouxe o objeto para a mesma largura do de baixo, ou seja, a referência é esse cara aqui, e o tamanho também, a mesma altura, ficou igual, ó, tá? E mesmo tamanho, ou seja,
eu fiz agora os objetos ficarem exatamente iguais e posicionados também por igual, tá? Então é bem interessante deixar tudo no mesmo padrão. E esse cara aqui vai ser o meu set point. Só que a gente sabe que o set point aqui, como eu falei, é essa MD200, eu não usei ainda, tá? Então vamos lá no Drive criar essa MD200, tá? Então para não me perder aqui, quem é esse tag 1? Esse tag 1 vai ser o meu set point, chamado de SP. E esse aqui vai ser a minha abre descarga. Abre descarga. Ok? Vamos utilizar aqui essa mesma configuração que eu fiz aqui, pessoal, para o DB, tá? Vamos lá no manual. Olha que interessante aqui. Essa aqui de memória, ela é bem simples também. Vamos ver aqui como é que a gente faz aqui, ó. Configuração, vamos pegar esse cara aqui que tá com o DB de memória. Vou pegar aqui DB de memória, pronto. DB não, é a memória mesmo dele aqui, tá? Tipo de dado, dispositivo, vamos ver se tem um exemplo aqui montadinho para a gente só copiar. Levar para lá. 4, M10 não quero assim. Quero a memória mesmo aqui, como estava na sintaxe lá. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer aqui. Tá, vamos ver aqui em cima. Acho que está aqui em cima. Não, vai ser aqui embaixo mesmo, tá? Então, o tipo de dado, ó, vamos lá. É, dispositivo, no caso, o dispositivo vai ser zero, né? Que eu não tenho nada lá. Então, aqui, ó, dispositivo vai ser zero. Ok. Quem é o meu item? Eu vou olhar lá quem é o meu item agora, tá? Quem é o meu item? É a área, que é a área que eu estou usando, tá? Então, qual é a área que eu estou usando? É a memória, tá? Vou colocar aqui M, e tem que ser maiúsculo, tá, pessoal? M. Muito bem. A outra parte é o tipo de dado. O tipo de dado que eu vou usar. Tipo de dado aqui que eu estou lendo é flutuante, né? Então aqui vai ser MF, não é isso? MF também. Deixa eu voltar lá para o meu amigo aqui. Então deixa eu só FN, F2. Aqui vai ser F. E eu preciso colocar agora o endereço dela. Quem é o endereço dela? Aqui, ó, vai ser o 200, tá? Como eu não estou usando bit nenhum, estou usando memória completa, é só o endereço. Então aqui eu vou complementar aqui com o 200. Olha que interessante aqui, ó. FN, F2, 2.200. Tudo bem? Vamos ver se ficou certinho. Opa, não ficou. Deixa eu ver se está certinho. Se tem os dois pontos, não tem ponto, pessoal. É a área, o tipo e endereço, tá? Então é só 200 ali. Vamos fazer de novo aqui, ó. FN, F2. Vou tirar esse cara aqui, ó. E aí sim, ficou 200. Vamos ver se ficou certo aqui. Vamos simular. Ó, tá dizendo que ela tá zero. Então, memória 200. Zerado aqui o meu dispositivo, não tem nada, tá? Beleza. Então aqui eu vou fazer agora o teste, ver se está funcionando, tá? Vou pegar aqui nessa memória e vou escrever, por exemplo, aqui, ó, modificar o valor. Vou escrever aqui, por exemplo, o valor 4.9, dá um Enter. Vamos ver se esse valor passou para lá. Olha que legal, pessoal. 4,9 veio para cá, tá? Então, bem interessante essa funcionalidade aqui, tudo bem? Ah, detalhe interessante também. Caso eu não queira escrever nada aqui no dispositivo, eu posso dentro do item aqui, ó, eu posso vir editar novamente isso aqui. Olha que interessante, eu posso fazer também dessa forma, tá? Eu posso colocar zero, isso também tem no manual, dois pontos, e aqui eu vou apagar esse cara, tá? E aqui também eu vou apagar esse cara e vou colocar aqui, ó. Ou seja, se eu quiser trabalhar no único item, no único ponto, no único formatação aqui, eu trabalho em item dessa forma aqui, tá? Funciona do mesmo jeito, pessoal. Então se eu vier aqui, ó, e salvar e fazer o teste novamente lá, ficou certinho dessa forma aqui. Então veja, você pode escolher aqui usar esse parâmetro ou usar essa forma aqui, tá? Fica a critério de vocês aí como é que vocês querem trabalhar na hora de fazer a edição, tudo bem? Bom, vou deixar um pronto aqui também para a gente ver como é que seria isso aqui usando os parâmetros como eu fiz aqui no anterior, tá? Esse cara aqui, ó, por exemplo, agora vou pegar esse nível aqui de engenharia. É o DB10, DBD0, tá? Então vou pegar o nível de engenharia aqui, ó. Opa, deixa eu abrir novamente aqui, fechei sem querer. Nível de engenharia. Então vai ser meu nível de engenharia. Nível, deixa eu pegar aqui. Nível, vou colocar em maiúsculo, tá? Nível
engenharia. Eu vou ver que aqui é o zero, né? E aqui eu quero usar aquele dB, tá? Então, pessoal, voltando lá para nossa tabelinha, usando essa aqui, ó, de baixo, olha só. Vamos pegar aqui. Vai ser o tipo de dado vezes 100. O tipo de dado a gente viu que é um tipo real, aí seria 700. E a dB é a 9, né? Aliás, o tipo de dado aqui é o 9. Então eu vou colocar aqui na nossa NB2, aliás, no N2, o P2, 709, que é do dB, ok? Aqui o NP3, P3, N3, B3. Esse cara aqui vai ser justamente o número do dB. A gente viu isso aqui em cima, né? Que é o número do dB que eu estou usando, tá? É o número do dB. E embaixo é o offset, ou seja, a outra parte é o offset. Então, quem é o dB que eu estou usando aqui no TIA Portal? O dB ainda é o dB10 e o offset é o zero. Então, nesse caso, esse aqui vai ser o dB10 e aqui zero, tá? Então, se eu vier aqui e dar um ligar, ele vai mostrar aqui zero, porque não tem o nível lá na minha planta. Se eu vier aqui forçar o nível, por exemplo, para a gente ver lá se vai mudar, doc ou tags, vou aqui abrir não a descarga, eu vou abrir aqui, porque eu já digitei o valor, tá certo, ele vai estar ligado. Vamos abrir aqui a nossa entrada de nível, né? E aí a gente vai ver lá que já vai começar a aumentar o nível aqui do nosso sistema. Muito legal, pessoal, funcionando perfeitamente. Então você pode usar essa sintaxe aqui dentro dessa configuração ou os parâmetros aqui, conforme eu demonstrei nessa aula, tá? Vamos ver aqui agora. Eu quero escrever aqui, na verdade, eu quero que esse cara escreva o valor lá naquela válvula de abertura. Então eu vou escolher a válvula de abertura aqui para esse cara. Direito do mouse nele, propriedades, associações, vamos aqui em três pontinhos. Aqui vai ser abre, descarga, valor e colar. E aí vou colocar bidirecional porque eu quero ver o valor também lá, tudo bem? Então abrir descarga, esse aqui é o display do nível. Vou identificar aqui que é o nível, tá? Display do nível, nível, nível. Opa, ficou errado lá. Nível. E aí eu vou copiar os dois aqui, o que eu quero mostrar também, o setpoint, Ctrl C, Ctrl V. Na verdade, esse aqui, um deles é o nível e o outro é o setpoint. Se eu não me engano, esse aqui vai ser o SP. Escrevi aqui o nome nível, eu quero alterar ele. Eu venho aqui de lado, ó. Vou procurar onde está escrito nível, vou colocar aqui SP, ele vai mudar. E aí vamos ver se está certinho aqui o SP, realmente se é SP. Como é que eu sei disso? Direito mouse, propriedades e o tag que está associado é o tag 1. Aí como eu mudei o nome do tag, pessoal, ele desapareceu aqui. Então vou lá no três pontinhos de novo. Vou colocar aqui que ele é o meu SP, valor e colar. Ficou azul, tá certinho, tá? E aqui vai ser o meu nível, direito do mouse, propriedades, associações. Tava o tag 1 que eu copiei, né? E aí você um nível aqui, ó, valor do nível, colar. Então já temos aqui as duas possibilidades. E esse cara aqui vai ser o abre válvula. Então vou colocar aqui, abre, descarga. Tudo bem? E aí eu preciso também associar o tag a ele aqui, ó, né? Então, direito do mouse, propriedades, associações, abre descarga já está aqui. Então, conferido, ok, ok. Posso simular. Olha que interessante, já tem a conexão dos dois. Já tenho aqui a descarga aberta, né? Se eu quiser ver aqui no Factory.io que a descarga já está aberta, o nível também. Eu posso vir aqui agora. Olha que legal aqui. Eu vou olhar aqui para a descarga que eu tenho aqui no Factory.io, ó. Ela está aqui já com o valor, só que eu quero fechar essa descarga. Eu vou zerar isso aqui, então vou mandar zero para ela. Ela fechou a descarga e o nível vai começar a aumentar porque o nosso sistema está aqui, ó, com a válvula forçada, né? Então eu vou forçar mais aqui, vou abrir aqui e aí não vou ter mais nada, tá? Então agora o nível está aqui, ó, o setpoint também está aqui. E aí eu vou abrir a descarga totalmente, né? Para que ele esvazie o tanque. Então, essa parte está funcionando aqui, tá? Legal aqui. Ok? Muito bem. Vou parar aqui, pessoal, esse cara. Se assim funcionar aqui. E vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar
um botão e uma lâmpada para ligar e mostrar como é que funciona a questão das lâmpadas aqui no elipse, tá? Lâmpada e botões, tá? Eu uso esse botão aqui, ó. Agora vejam que pode acontecer com vocês o seguinte, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo que meu botão que eu estou utilizando, eu quero usar esse botão de comando aqui, porque o outro botão, ele deu um conflito e fica ruim de utilizar ele, então é mais fácil usar esse daqui. Mas veja que quando eu estou tentando usar ele, ele está mostrando aqui que está fechado. Eu estou usando a versão do Ellipse Studio 64 bits. Então se acontecer isso com vocês, vocês vão fechar o projeto depois que vocês tiverem salvo, né? Não pode deixar de salvar. Feche o projeto, minimiza aqui a tela. A Ellipse ela manda as duas versões que você instala. O Ellipse Studio ele manda 64 bits e a de 32 bits. Então abre a de 32 bits, roda ela como demo e aí você vai abrir o projeto que você está usando. Por exemplo, o vídeo aula que eu estou usando aqui. Ó. Vou em telas, tela inicial e aí o botão volta a funcionar. Então isso é um erro do Ellipse aqui, né, com o Windows, né? Tá dando esse conflito, tá? Mas aí você vem aqui e consegue fazer como se fosse o Windows 32 bits, ele roda direitinho, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui um botão. Esse botão vai ser o meu liga, né? Meu liga aqui. Vou aqui, vou deixar o mesmo tamanho, pessoal. Olha que legal, ó. Cliquei nele, cliquei no botão, cliquei nesse cara. Aí, ó, o que ficou aqui, ó, dessa forma vai ser a referência, tá? Ó, vou colocar o mesmo tamanho e aí o mesmo item, tá? Vou aqui colocar aqui o nome desse cara nessa propriedade chamada caption. E aí eu vou dizer que esse cara é o meu botão liga, tá? Vou dar um enter aqui, beleza? E aí para usar esse botão, é diferente do outro, né, pessoal? Se eu vier com o direito do mouse e vier em propriedades, eu não tenho como associar ele aqui como aqueles outros que a gente faz aqui em Value, tá? Então nesse caso, esse tipo de botão a gente vai usar um script aqui. Então o objetivo é mostrar a vocês como é que faz por script, tá bom? Só que lá no Tia Portal, essa memória que eu estou utilizando a memória aqui para ligar, eu estou usando a M0. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou colocar dois cliques nele e aqui onde tem script eu vou colocar aqui o mouse down. O que é mouse down? Se apertar o esquerdo do mouse, ele vai, botão esquerdo do mouse, ele vai para baixo, né, down. E aí eu vou criar um script que é esse cara aqui, ó, script. Cliquei nele, ele pede que você digite aqui uma linha de comando de script. O Ellipse aqui já tem uma linha de comando feita aqui dentro, ó, chamada app browser, tá? Então se você colocar esse cara aqui e vier para cá onde está drives, ele vai pegar aqui o nível. Aliás, não tem, pessoal, o tag, né? Precisamos colocar esse tag aqui. Então, vou cancelar. Vou vir primeiro aqui em drives. Vou colocar aqui um drive adicionar. E vou chamar esse cara aqui de botões, tá? E aí vou dar um OK. Nesse caso, eu sou obrigado a usar um bit desses botões, porque eu estou fazendo bit a bit. Se não, é como se eu estivesse acionando os 32 bits desse tag aqui. Então, vou usar passo a passo, vou usar bit a bit, tá? Então, vou clicar aqui, ó, botões. E onde tem aqui a minha funcionalidade chamada User Bit Field, ou seja, usar os campos de bits aqui, ele está em falso, quer dizer que eu estou usando a word toda. Então, se eu quiser usar bit a bit, eu coloco em true. Ou seja, ativar os bits aqui, tudo bem? Então fica aqui ativos para a gente poder utilizar. E aí sim, agora vem aquela questão da memória. Olha que interessante aqui. Qual é a memória que eu estou usando? Vou usar essa daqui, pessoal, que a gente fez lá no comecinho. Olha que legal aqui, ó. Essa configuração, dispositivo, área, endereço e bit, tá? Então vou pegar ele aqui, ó, como exemplo, esse que tem aqui no nosso próprio manual, tá? Dá um Ctrl C, olha que legal aqui. Ctrl C e dá um Ctrl V aqui. Só que detalhe, o item que eu estou usando não é o 4. Ali no exemplo estava o 4, como se o CLP fosse o 4. Mas o meu CLP é o 2. Então eu vou vir aqui e vou deletar esse cara, vou botar aqui o 0. A memória que eu estou usando não é a M10, é a M0. Então eu vou colocar aqui, ó, M0. E o bit é o bit 0. Então olha que ficou interessante agora. Bem mais fácil do que utilizar isso aqui, tá? Esse primeiro aqui é o CLP M0.0. Pronto, já declarei aqui o que está aqui no Tia Portal, ó. Então fica mais fácil de utilizar assim para quando vocês forem fazer a conexão dele, tudo bem? Só que aí vem um detalhe. Agora sim, vem aqui em Drives, no mouse down. Eu agora vou vir aqui em App Browser
Vou escolher lá os botões e aí eu vou escolher o bit que eu estou usando. É o bit 0, tá? Aí eu vou dar um colar. E aí eu vou dizer que esse bit 0 vai para 1. Tudo bem? Ou seja, quando eu apertar ele vai para 1. Vou dar um Ctrl C nesse cara. E quando eu soltar o mouse, eu quero que seja esse cara aqui, ó, mouse upper. Vou colocar de novo um script para ele e vou dar um Ctrl V. Desse Ctrl V eu vou colocar 0 aqui. Por que 0? Porque quando eu soltar eu quero que ele vá para 0, tá? Aqui essa ferramenta verifica se tem algum erro de script. Ou seja, compilar o script aqui, ó. Ele vai olhar e vai dizer que não tem erro nenhum, porque não tem realmente nenhuma conexão errada, aliás, há um texto errado aqui no script, tá? Se tivesse, ele indicaria aqui a linha que estava errada, tudo bem? Vamos simular e vamos ver se funciona lá a nossa conexão. Vamos ver aqui no liga, aqui no Tia Portal, venho aqui. É esse cara que eu quero testar. Apertei. Opa, não funcionou. Não funcionou. Então vamos dar uma olhada por que que não funcionou. Eu estou usando o M0, endereço 0. Aqui o nível ele zerou. Então está realmente zerado. Ah, vamos ligar aqui. Não, na verdade não está conectado ao elipse, né? Ele está ligado só ao meu supervisório. Então vamos dar uma olhada aqui. Liga, não está pegando. Vamos fazer um teste aqui, pessoal, no próprio driver. Se eu coloquei aqui o driver certinho, ele está 0. Deixa eu fazer um teste aqui, vamos lá. Se eu vier com o direito do mouse e der um 1, modificar para 1, modificou para 1, ele aqui foi para 1. Então aqui está respondendo certinho. Se eu vier com o direito do mouse e modificar ele para 0, foi para 0 e ele aqui foi para 0. Então aqui está funcionando. Tá, deixa eu ver no botão o que que aconteceu aqui, ó. Mouse upper para 0, mouse down para 1, ok? E aqui na tela do botão, o script que eu estou usando é no liga e era para ele ter funcionado. Vamos salvar. Vou fechar aqui o modo runtime e vou abrir novamente e ver se ele funciona. Sim para todos. Dividir a tela de novo. E aqui vamos ver se ele funciona aqui. Não foi, pessoal. Então, essa é uma das coisas que vocês têm que testar para garantir que há conexão. Ó. Dessa forma, esse bit não ligou. Então, a forma que a elipse indicou e não está funcionando. Isso aí depois eu vou relatar esse fato para a própria elipse para eles corrigirem isso, tá? Então, como é que eu vou fazer para corrigir isso aqui então? Vamos lá. Eu vou vir em driver. Eu vou vir com a metodologia antiga, usar essa metodologia aqui de N1, N2, N3, N4. Eu vou deletar esse cara aqui, não vou usar dessa forma, e vou usar essa área aqui de memória, tá? Então vamos ver aqui, como é que seria a memória dele aqui, ó. Vamos usar essa área aqui de baixo, tá? Vamos ver. Aqui vai ser 0, esse tipo de dado vezes 100 mais a área. Então, o tipo de dado que eu estou usando. Pessoal, eu estou pegando aquele M0.0. Então, eu estou pegando o byte e o bit. Então, eu vou usar esse cara aqui, ó, bit. Aliás, o byte, tá? Então, se é o byte, vai ser 200, ou seja, 2 vezes 100, 200. E o tipo de dado que eu estou usando é a word, né? A área de dados, aliás. Então, aliás, é a memória, né? Então, vou usar aqui, ó, memória, 208, tá? Então, eu vou usar 200 porque é um byte e a memória que é o 8. Então vou colocar 208 aqui. 208 aqui. Tudo bem? Beleza, ótimo. Qual é o endereço que eu estou usando aqui no Tia Portal? O byte é o byte 0 e o bit 0. Então aqui vai ficar realmente 0 aqui, tá? Não precisa colocar nada no endereço, porque não é DB. Então aqui ficou 0. Então agora sim deve funcionar. Então vamos salvar. Aqui vamos simular agora. Vamos ver se pegou. Vamos lá. Olha só. Vamos testar aqui agora no nosso amigo aqui. É esse cara que tem que fechar. Liguei. Olha só. Ligou. Então, pessoal, há um erro aqui no drive da Ellipse, né? Não está funcionando da forma que deveria, mas assim funciona também, tá? Então aqui funcionou, ok? Muito bem. Para finalizar a aula, a gente vai colocar agora uma lâmpada aqui, ó, que eu posso pegar essa lâmpada da habilita geral ou posso pegar uma memória, tá? Eu vou usar essa própria memória que está aqui, essa saída aqui, aliás, que é 0.0, tudo bem? Eu vou vir aqui em drives, novamente. Vou clicar aqui em driver. Vou colocar aqui lâmpadas.
e vou dar um OK. Nessas lâmpadas eu vou usar o mesmo endereçamento que eu coloquei aqui, tá? Então vai ser o quê? Eu quero ler uma booleana, aí a booleana, pessoal, tá aqui, ó. Pode ser o 100 ou posso ler o byte, tá? Nesse caso, acredito que não vai dar problema eu usar. Vamos usar primeiro com booleana, ver se vai dar certo aqui, tá? Então seria 1 vezes 100 dá 100 e o tipo de dado que eu quero ler é uma saída. Então seria 107, digital output. Então vamos ver se vai dar certo aqui com 107, tá? Então seria 107. E aqui o endereço dessa saída é aqui 0.0. Então, teoricamente, ela já está lendo. Vamos dar OK. Ela está em 1, realmente está em 1, porque está ligado lá. Aqui, ó, no Tia Portal, ela está ligado, tá? Então, funcionou. Então, para a gente ver isso aqui, se funciona aqui também, vamos tela inicial. Vamos aqui onde tem o objeto elipse. Colocar aqui uma circunferência aqui para representar a lâmpada, né? OK, direito do mouse, propriedades, e agora sim, nesse caso eu vou fazer uma associação aqui, mas não é em ângulo, é em foreground color, ou seja, mudar a cor dentro dele aqui, tá? Então essa é a ferramenta que eu tenho aqui. Vou clicar nos três pontinhos, lâmpadas, e aí pessoal, um detalhe importante que eu não fiz lá no outro, mas vou fazer já já. Lâmpadas eu vou usar o bit 0 dela, tá? Não vou usar o valor completo, porque senão eu estou usando a outra toda. Eu vou usar o valor completo aqui do bit, aliás, vou usar bit a bit, vou usar bit 0, colar, e vou dizer aqui que a conexão é digital, porque eu quero que ela mude de cor, né? Então, se ela está desligada, eu vou deixar ela preta mesmo. Vou mudar a cor para não ficar estranho, né? Deixar ela branca aqui, e ela ligada, eu vou deixar ela verdinha aqui, esse verde, dessa forma, tá? Então, aqui foi, posso fechar aqui, salvar, e quando eu simular, a lâmpada já vai estar acesa, porque lá no painel ela está ligada, né? Ou não. Vamos ver aqui. Se já está ligada, vamos dar uma olhada. Ah, sim, está ligada. Mas tem mais uma parte que eu errei aqui. Eu coloquei um bit, né? Então, se eu coloquei um bit, aqui onde tem o drive que eu criei, eu venho aqui em lâmpadas e vou também usar essa opção User Bit Fields, ou seja, usar todos os campos ali para possibilitar o uso do bit a bit. Então, agora sim. Veja, pessoal, quando eu faço qualquer alteração aqui no meu sistema, ele fica com um asteriscozinho aqui indicando que há alteração. Quando você salva, ele muda e fica sem nada, tá? Então, se eu simular agora, a lâmpada vai estar acesa. Ótimo. A lâmpada ficou acesa. Se eu vir aqui desligar, ela vai apagar e também apagou aqui, mostrando que funcionou. Então, pessoal, para essa aula era isso. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e aguardo vocês nas próximas aulas desenvolvendo mais aplicações com o TIA Portal e o supervisório Ellipse 3. Obrigado e até mais.